Olá, eu sou Carla Soraya e esse é o Cena Pública. Aqui abordamos temas, fatos, assuntos do seu cotidiano e nossos convidados te explicam de maneira simples para que você entenda os rumos do que se passa à sua volta. Participe, se conecte conosco através das redes sociais. Os bastidores estão no Instagram, @TV Ceará. E você encontra a íntegra das entrevistas no YouTube da TV Ceará. Pode também fazer busca e marcar a hashtag Cena Pública. Um estudo americano aponta que cada vez mais as mulheres ocupam altos cargos no mercado de trabalho. De acordo com a pesquisa realizada pela Universidade de Duke, nos Estados Unidos, elas ocupam cargos executivos e são vistas como melhores líderes do que os homens. A pesquisa também concluiu que as mulheres são mais eficientes para assumir cargos de liderança. Além disso, elas também sabem concluir e conduzir melhor os relacionamentos profissionais do que os homens. Os dados mostram ainda que a conquista da mulher por seu espaço no mercado de trabalho deve ser enaltecida por méritos próprios. Elas colhem os frutos de sua competência e liderança no meio corporativo. Mulheres no comando. Esse é o nosso tema de hoje, com as convidadas que eu vou apresentar para você agora. Junto comigo nesse Cena Pública, Amélia Rocha, defensora pública, especialista em Direito Privado pela Unifor, mestre em Políticas Públicas e Sociedade pela UES. É também doutora em Direito Constitucional pela Unifor e desde 2004 é defensora pública. Atuou em Quixeramobim, Aracati, Maracanaú, Aquiraz e Fortaleza. Atuou também no Núcleo do Consumidor, Núcleo dos Direitos Humanos e Ações Coletivas na Defensoria da Infância. E é atualmente titular da 2ª Defensoria do Núcleo do Consumidor. Foi por 2 mandatos consecutivos conselheira eleita do Egrégio do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado e foi também diretora da Associação Nacional dos Defensores Públicos, conselheira da Secretaria e presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará no biênio 2019-2020. Amélia, muito grata por sua participação, por sua presença aqui conosco. Junto conosco aqui também, Emília Buarque, presidente do LIDE Ceará, fundadora, sócia-diretora da empresa Dinâmica Feiras e Eventos, com experiência em promoção de feiras no Brasil. É bacharel em turismo pela Unifor, com especialização em formação de gestores públicos empresariais pela UFC. Presidiu a Associação dos Jovens Empresários no ano de 2003. Foi diretora e vice-presidente do Centro Industrial do Ceará, órgão vinculado à Federação das Indústrias do Estado do Ceará, nos biênios 2004-2006 e também 2006-2008, respectivamente. Muito obrigada por sua presença aqui, Emília. Grata. Obrigada. E, fechando aqui esse trio de mulheres, ao meu lado, Ana Manuela Marinho Nogueira, engenheira civil, tem pós-graduação com especialização em construção civil, tecnologia e qualidade da construção, pós-graduação em gestão de obras e engenharia e pós-graduação em avaliações e perícias de engenharia. Em 2013, começou a fazer parte da equipe da Secretaria de Infraestrutura, onde foi coordenadora de projetos da Prefeitura com os viadutos do Cocó, restauração do Teatro São José, do novo IJF2, a nova Guanambi e novos postos de saúde, policlínicas em Areninhas, escolas em tempo integral e creches da rede municipal. Em 2016, foi nomeada secretária municipal de infraestrutura, tornando-se a primeira mulher a exercer o cargo na Prefeitura de Fortaleza. Integra também o grupo de mulheres líderes mundiais, o Columbia Women Leadership Network Program, um programa voltado para a atuação de lideranças femininas que selecionou 20 mulheres no Brasil, sendo a secretária Manuela a única representante aqui. Muito obrigada por sua presença, secretária. Obrigada, um prazer estar aqui, Soraya. Bom, o nosso tema Mulheres no Comando, escolhemos assim mulheres especiais para estarem aqui e eu quero saber delas, né? Por que vocês acham que conseguiram alcançar esses objetivos, né? Eu vou começar com a Amélia, letra A. Nós conversávamos, né, agora os bastidores, eles sempre dizem muito, né? E a conversa de bastidor é a melhor. É a melhor, né? Justamente sobre... Nós somos 3 mulheres brancas e isso é muito significativo também, porque Angela Davis, ela fala da interseccionalidade entre raça, classe e gênero. Será que se nós fôssemos mulheres negras e de classe média baixa, nós teríamos alçado os postos que nós estamos hoje?
É porque nós temos... Em 1827, no ano de criação do primeiro curso de direito no país, uma pessoa, simplesmente pela cor da pele, ela não estava no direito das pessoas, ela estava no direito das coisas. Né? E quem fazia o direito naquele momento era justamente homens brancos, filhos de escravocratas. Então, isso, em termos históricos, é muito pouco. O que? 150 anos. Né? Nós conversávamos sobre Amélia Bevilacqua, 1933, aqui no Ceará. Né? Inclusive, ela é de Jerumênia, né? Da minha cidade, no Piauí. Ela deixou de assumir a Academia Brasileira de Letras, embora o marido dela, Clóvis Bevilacqua, tenha feito um parecer para um debate jurídico muito grande na época, dizendo, não, mas pessoa é homem e mulher, pessoa não é só homem. Mas apenas em 1955 anos depois é que a primeira mulher vem assumir a Academia Brasileira de Letras. Então, talvez tenha ajudado muito nós sermos, aqui falo por mim, mas assim, pela sintonia dos bastidores que tivemos aqui com a Emília e Manuela sobre essa maestra tão especial que é a Carla Soraya, eu atribuo muito ao privilégio de ser uma mulher branca, de classe média, e que tenha tido acesso ao estudo, né? E já tenha vindo nessa geração, né? Onde nós não tivemos que batalhar tanto para estudar, batalhar tanto pelo direito. Né? Por exemplo, a minha mãe, quando ela casou com meu pai em 1973, o meu avô botou luto, porque meu pai era divorciado. Né? O divórcio só foi oficializado em dezembro de 77 e o primeiro divórcio do Piauí foi em abril de 78, que provavelmente foi do meu pai com a mãe das minhas irmãs. Ou seja, um dos primeiros divórcios do Piauí foi o do meu pai. Naquela época, o meu avô, né, disse que a filha dele tinha morrido porque tinha casado na igreja brasileira, né, com um divorciado. Então, aquela geração, aquele problema, entre aspas, que a minha mãe passou, a minha geração não passou. Né? Então, nessas circunstâncias, nós temos que agradecer muito todas aquelas mulheres, né, que vieram antes de nós. Aquelas mulheres, né, que queimaram sutiãs em 8 de março, né, para fazer com que essa estrada... Né, essa estrada fosse aberta. Acabei falando demais, desculpa. Não, sem problema. E ainda falando de bastidores, outro dia a própria Emília, né, disse que ouviu da filha, mamãe, vamos exaltar essas mulheres, né, Emília? Fiquei fã da filha da Emília. Pois é, já pegando aqui o gancho, primeiro assim, parabenizar você e o Cena Pública por trazer esse debate nesse momento, porque acredito que esse ano de 2020, sem falar na questão sanitária, de saúde, mas é um ano de transformação, de mudanças e de oportunidades também. E eu creio que esse tema da liderança feminina é muito oportuno nesse momento. Assim como a minha filha, como eu comentava, mencionava para mim, mamãe, você tem que agradecer o movimento feminista, porque muitas das coisas que você tem hoje, de você estar trabalhando, de você usar calças, de você votar, se deve a esse movimento. Então, eu não sou a favor de radicalismos, mas eu acho que sim, nós precisamos passar por esse processo de protagonismo, de incentivo a mais mulheres tomarem pé da sua potencialidade. Né? Voltando, achei ótimo o resgate aqui que a Amélia trouxe e eu vou dar minha resposta também fazendo um resgate, mas não falando tanto da diversidade, mas sim da formação. Formação cultural, formação nas famílias. Né? O meu exemplo, contando um pouquinho da minha história, eu venho de uma família matriarcal, então minha avó era uma líder, né, na família, muito independente, poliglota, autodidata em vários idiomas. Depois, falando já da minha experiência, aos 16 anos meu pai me emancipou para eu ter o meu primeiro negócio. Então, eu acredito que estimular essa formação de liberdade, de independência, de empreendedorismo, não falo só em empresas, não. Empreendedorismo, seja em qualquer área, no direito, né, na área pública, né, em meninas, nas crianças, eu acho que é muito importante. Então, eu atribuo que essa facilidade ou dificuldade que as mulheres podem ter
também se deve ao aspecto da formação. Uhum. Manuela, mas quando se diz assim que uma mulher muito determinada, se diz que ela é atrevida, né? Não, e tem essa questão o atrevida você pode interpretar de duas formas, né? Então, você que vive num nicho que é praticamente dominado pelos homens, que é a engenharia, né? Vive na prefeitura de Fortaleza, que tem que dobrar, inclusive o prefeito, que é o prefeito Roberto Cláudio, que é o mandatário maior, né? Como é que você consegue se impor e dizer, não, prefeito, essa obra aqui não vai dar para fazer? Soraya, eu acho que, complementando aqui, né, o que as colegas já falaram, acho que nós somos 3 mulheres que fomos muito privilegiadas por, até dentro de casa, como foi dito, ter sempre o exemplo, ter sempre a possibilidade, como você disse do atrevido, de arriscar. Então, acho que a questão da liderança, ela já é intrínseca na mulher. Então, a mulher tem a liderança dentro de casa, por mais que a época do antigamente existia o patriarcado, que era o homem que mandava na família, ele podia mandar para a família de porta para fora, mas dentro de casa sempre foi a mulher que tomou conta dos filhos, que tomou conta da casa. Então, isso é uma liderança, né? Quando você vai para a igreja, sempre tem uma mulher ali também que é a líder, que faz toda aquela questão da liderança. Então, assim, no meu caso, eu acho que foi uma soma de tudo. A personalidade da gente conta muito nesse ponto. E, principalmente, eu acho que o que falta para termos mais mulheres líderes é que as mulheres se permitam arriscar, que as mulheres se permitam tentar. A mulher, ela tem essa coisa dela de também sempre se sentir muito culpada, se sentir muito responsável. Mas se eu vou arriscar isso, se eu perder meu emprego, como é que vai ficar a minha família? Então, a mulher carrega muito isso dentro, né, dela. E eu acho que essa nova geração, que a gente também vinha conversando, ela também já vem com essa vontade de dentro de experimentar o mundo, de experimentar outras oportunidades, de conseguir enxergar o ser humano como ser humano. Como você disse, não importa se você é negro, se você é branco, se você é mulher, se você tem uma deficiência, o que importa é o que você carrega dentro de você e principalmente a força de vontade que você tem para transformar aquele meio, né? Nem que seja a sua casa, o seu bairro ou a cidade, o que for, que você possa transformar, seja no direito, seja no turismo, seja no jornalismo, seja na engenharia. Eu costumo dizer que todo mundo é líder, basta se descobrir qual é o seu viés de liderança para conseguir seguir em frente. E tem meninas, né, que você já vê que elas são líderes desde pequena, né? Você com 16 anos disse que seu pai te emancipou e para que você pudesse levar adiante a sua primeira empresa. Emília, você disse também nos bastidores, né, que não enfrentou nenhum tipo de preconceito. Mesmo sendo mulher, jovem, você acha que não teve nenhuma barreira, não teve nenhuma porta fechada para você? Porque, não, é jovem, é mulher, tá querendo aventurar aqui. Digamos, eu posso não ter sentido o preconceito, mas sim, todas nós acreditamos que nós tivemos desafios durante a vida, né? Teve esse desafio muito nova, muito jovem, ter uma empresa. Depois eu fiz também, sou bacharel em turismo, como você. Então, assim, era um curso, quando eu fiz, era um curso novo, então as pessoas não percebiam. Depois nós fomos crescendo e logo eu montei uma empresa nessa área. E não era uma empresa promotora de feiras, onde as maiores empresas promotoras de feiras que atuam no Brasil são multinacionais. Eu saí do espectro aqui do Ceará, minha empresa atua muito mais em São Paulo, que é um outro desafio. Aí vem a AGE, vem o SIC, vem o LID, né, que eu presido hoje. No LID, o grupo é essencialmente masculino. O LID hoje é um grupo de lideranças empresariais que responde por 52% das empresas privadas no Brasil, das grandes empresas estão reunidas no LID, e é um grupo essencialmente masculino. Mas tem um estudo que aponta que as mulheres que menos percebem a discriminação, elas mais avançam. E eu acho que eu me encaixo nesse perfil. Como eu nunca dei muita bola para essa segregação ou para essa... Enfim, eu acho que eu consegui me posicionar mais e isso é o que eu costumo estimular nas mulheres, né, que eu tenho contato ou quando eu faço uma palestra e tudo. A mulher tem que se mostrar, tem que se posicionar sendo ela mesma.
Eu acho que é por aí. Amélia, com relação a buscar, né? As mulheres são as que mais buscam os seus direitos, né? Você que trabalha como defensora, trabalha também na Associação dos Defensores, né? Você recebe um percentual muito alto de mulheres. São elas que estão ali sempre brigando, os homens são mais assim, não, deixa pra lá. É por aí. Tem um dado bem interessante, eu defendi minha tese de doutorado agora em agosto. E eu sempre acreditei nas pontes, né? Tanto é que a minha formação na Universidade Federal do Ceará, onde eu fiz a minha graduação, foi toda na advocacia popular, né? Na formação. E quando eu escolhi a minha orientadora de doutorado, ela trabalha eminentemente no direito empresarial, né, que é a professora doutora Winnie Caminha. E a minha colega na Unifor, eu sou professora de Direito do Consumidor, e o Winnie, professora de Direito Empresarial. Todo mundo dizia, e dá certo. Né? Eu digo, é justamente por isso que dá certo. Porque você vai pegar as pontas, as né? duas pontas. E a minha tese de doutorado, ela nasceu de uma brincadeira. Eu acredito muito nesses significados, né? Quando a Manuela falava, onde a gente está, a gente pode fazer uma oficina e plantar uma árvore e fazer uma grande transformação. Nós estávamos esperando a professora Cláudia Lima Marques, que é um grande nome do direito privado no país, e a Winnie brincando com o direito do consumidor, que o direito do consumidor quebrava as empresas. E eu dizia, espera um pouquinho, o direito do consumidor é mal compreendido. Então, se eu vou fazer um doutorado, tu vai ser a minha orientadora e eu vou te provar na minha tese que o direito do consumidor é o melhor amigo do bom empresário. Né? Então, nessa brincadeira, acabou que a Winnie foi minha orientadora e a tese foi aprovada numa banca bem bacana agora em 10 de agosto. Mas por que eu puxei a tese? Porque o meu maior ponto de debate com a Winnie, que é minha orientadora e minha grande amiga no doutorado, foi porque, como foi que estruturou, o que é que eu pesquisei na tese? Eu pesquisei justamente como é o custo da informação que chega ao consumidor. Porque hoje nós temos um custo para gerar uma informação, né, que o empresário paga por esse custo, só que a informação não chega ao consumidor, mas o consumidor paga, o fornecedor paga por esse. Como é que a gente encontra essa informação eficiente? E no primeiro capítulo da tese, eu fui justamente trabalhar como é que estava esse mundo hoje que gera essa informação. E eu trabalhei muito a questão da mulher. E aí que eu quero chegar, antes de parecer que eu estava divagando. Aí eu fui trabalhar Angela Davis e a interseccionalidade para mostrar que eu não tenho como trabalhar a informação no mundo hoje sem verificar esse lugar da mulher daí. Ela dizia, mas o que tem a ver? Você está viajando, você está querendo trazer o seu debate na defensoria para cá. E foi o ponto. E eu tenho, se vocês tiverem interesse, eu posso passar a gravar, como a defesa da tese ela foi virtual, eu posso passar a gravação, e foi o ponto que a professora Cláudia Lima Marques, da Federal do Rio Grande do Sul, que a professora Sadek, da USP, o ponto mais polêmico foi justamente essa perspectiva da questão de gênero na percepção da informação. Né? E aí eu respondo a tua pergunta. O que foi uma das conclusões que nós examinamos na tese, 780 mil reclamações de 2019 do consumidor.gov.br. O que a gente viu? O direito do consumidor é o direito de terceira geração. O direito de terceira geração, os homens estão mais na frente. 57% são de homens que buscam esses direitos e 43% de mulheres. Só que lá na ponta, a Escola Superior da Defensoria Pública tem um núcleo de pesquisa, que inclusive é uma mulher maravilhosa, que é a Grazi Albuquerque, cientista política, doutora, que é aqui que coordena o nosso núcleo de pesquisa. Ela verificou, Soraya, que lá, para quem acompanha os processos no núcleo da saúde com relação ao medicamento, aproximadamente 80% são as mulheres. Quem acompanha o filho preso, né, o direito à saúde é direito de primeira dimensão. Quem acompanha o filho preso, direito à liberdade, primeira dimensão. Pensão. A pensão alimentícia, 80% a 90% mulheres. Então, uma das conclusões da minha tese de doutorado, que gerou uma polêmica muito grande no dia da defesa, foi justamente essa. Peraí, a questão de gênero não importa na hora de gerar informação? Mas por que os homens já estão conseguindo usufruir o direito do consumidor? Tanto é que eles estão acessando com 57% o direito ao consumo, o direito ao patrimônio, enquanto as mulheres ainda são as que ainda estão na labuta do direito de primeira e de segunda dimensão. Então, e concordo muito com a Emília quando ela fala no sentido de que quando a gente não se deixa atingir, né? Por exemplo, eu sou mulher, sou lésbica, e se me perguntar, Amélia, quais foram os preconceitos que tu sofreu na vida? Eu não vou contar nenhuma história. E talvez, mas eu devo ter tido muitos preconceitos por aí.
Mas é porque vem muita questão da energia. É quando você diz, quando Você faz uma barreira, né? É quando você chega e diz assim, aquilo não é comigo. Porque eu acho que ele não está sabendo o que diz. E aí, é muito exemplar uma história que aconteceu com um afilhado meu, Daniel, que quando o Vinícius nasceu, ele tinha, o meu afilhado tinha 13, 14 anos de idade, aí ele chegou e perguntou para a mãe dele, né, disse, a madrinha namora, falou, por que ela nunca me contou? Aí a minha prima disse, o que é que ia mudar? O que é que ia mudar se ela lhe contasse? O que é que interfere na sua vida? O que é que interfere na sua vida? Hoje ele está terminando medicina, teve uma matéria recentemente que a gente fez sobre esse processo, e ele disse, é uma das maiores referências na minha vida e não teria mudado nada se eu soubesse ou se eu não soubesse. E por que peguei esse gancho no que a Emília disse? É porque é justamente isso. Muitas vezes os preconceitos dos outros moldam o nosso comportamento. Então a gente já entra nos ambientes se justificando. Então, quando a gente vai e diz, olha, eu sou mulher, eu sou homem, eu tenho deficiência, eu sou negra, eu sou branco. Mas quando você chega e diz, não, eu sou um ser humano que tem um coração, eu tenho um bom caráter, eu vim aqui para cumprir a minha missão e não carrego essa energia, as portas se abrem. Porque no fundo, a gente é a energia que a gente carrega. Agora, você falou dessa questão do preconceito, eu venho aqui de novo para o núcleo da Manuela, que quando se diz que a mulher quer dominar espaços, ela está querendo ser o homem, ela está querendo ocupar o espaço do homem, não é bem assim, ela quer ocupar o espaço dela, né, Manuela? Isso, eu acho que não tem o espaço do homem, o espaço da mulher, né? Eu acho que isso... Mas isso também é histórico, né? Assim, a gente vem de uma sociedade que sempre quis deixar cada um no seu quadrado, né? Aqui é o espaço do homem, aqui é o espaço da mulher, aqui é o espaço do rico, aqui é o espaço do pobre, aqui é o espaço do branco, aqui é o espaço do negro. Então, assim, quebrar essa estrutura... Eu também não acredito que é uma coisa do dia para a noite, que não vai ser uma lei, que não vai ser uma coisa... Isso vai vir das pessoas. Então, assim, é como a Emília disse, todo mundo falou aqui, eu acho que está dentro de você. E o que, principalmente da mulher, o homem chega numa reunião, ele chega e ele tem a confiança dele na reunião. Ele chega lá e sabe que ele é o melhor, que ele vai apresentar o projeto dele, e que ele é o melhor, ele que entende daquilo e os outros que estão lá não entendem nada e é ele que está ali para dominar. Ele está passando a informação do jeito que ele pensa que é, né? E a mulher, muitas vezes, ela chega como se ela estivesse pedindo um favor, como se ela estivesse pedindo licença para entrar naquele local. Então, assim, eu acho que nós estamos aqui, porque eu acho que desde pequena a gente sempre acreditou que não existia a diferença do homem para a mulher. Então, quando a gente está lá dentro do direito, né, dentro do turismo, dentro da engenharia, quando eu chego ou numa obra ou numa reunião, eu não estou preocupada com quem está ali. Se eu vou ali falar o meu recado, com certeza o que eu vou falar, teoricamente ninguém ali vai entender mais do que eu, porque fui eu que vivenciei isso. Entendeu? Então, assim, o que precisa hoje, que eu acho que já vem mudando muito, é essa questão das pessoas, tanto os homens como as mulheres, e principalmente essa nova geração, essas adolescentes que vêm aí, elas entenderem essa confiança que existe dentro delas. E assim, o preconceito existe, a diferença existe. Há uns 15 dias atrás, até uma colega minha lá do curso, lá da Colômbia, ela fez um estudo sobre as taxas nos produtos femininos. Então, é uma coisa que nem eu nunca pensei na vida. Tipo assim, um absorvente higiênico, que é um produto de primeira necessidade para a mulher, ele é taxado como um produto supérfluo dentro do ICMS, não sei o quê. Como assim? Entendeu? Como é que absorvente é um item supérfluo? Né? Então, assim, são coisas que até então, até hoje, 2020, ninguém tinha questionado isso. Porque a gente não se permitia, a gente simplesmente vivia caminhando como o mundo levava, empurrava a gente. No Rio, né? E aí começou a aparecer várias mulheres, né, há 100 anos atrás, há 100 e poucos anos atrás, ou há milhões de anos atrás, como a própria Princesa Isabel, né, que era, podemos dizer, Chiquinha Gonzaga, Princesa Isabel, que foram mulheres que foram quebrando essas barreiras de mostrarem que não era porque era homem ou era mulher, e sim pelo talento, pela confiança, pela estrutura de poder chegar onde quiser chegar.
Olha, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente continua esse bate-papo. Eu dou a palavra assim que a gente voltar a você, Emília, e a gente volta também falando se as mulheres são consideradas melhores líderes, né? Elas têm sempre mais qualificações, né? E por que essa liderança é conquistada dessa forma? A gente traz já essas informações e não esqueça, você pode acompanhar as nossas transmissões nas redes sociais. Os bastidores estão no Instagram da TV Ceará e a íntegra das entrevistas no YouTube. Você pode também fazer busca e marcar a hashtag Cena Pública. Até já!